Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, da sua jornada laboral, talvez de descanso, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor e ao nosso Deus. Oremos, Senhor Jesus, que conheceis o mais íntimo do nosso ser, o nosso pensar, o nosso entender e o nosso agir. Iluminai-nos com o Divino Espírito Santo, para que tudo em nós tenha em vós o seu começo e em vós o seu fim. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Anunciaram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas ele respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a ortopraxis, ou seja, a fé é algo que nós aceitamos, é a nossa resposta à interpelação de Deus. Deus interpela-nos com a sua palavra, com o seu amor, com o seu poder, com a sua misericórdia. Deus interpela-nos de maneira sublime, de maneira amorosa, de maneira fervorosa. E a nossa resposta ao chamamento, ao apelo de Deus, nós chamamos fé. Chamamos fé a esta resposta que o homem, que o ser humano, dá a Deus Pai, que nos convida a caminharmos com Ele. Porque, como diz Santo Agostinho, o nosso coração é obra de Deus e só encontra o seu repouso pleno quando nós repousamos em Deus, quando Ele repousa em Deus. E, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, neste caminho com Deus, somos convidados a viver esta palavra, fazer com que a palavra de Jesus seja a nossa vida e a vida seja a palavra. Ou seja, que cada um de nós consiga traduzir na própria vida esta realidade, que a palavra do Senhor atualiza-se na minha e na sua vida. Que a nossa vida seja um evangelho vivo. Agora, se me perguntar, é fácil aquilo que eu estou a dizer? É fácil? Claro que não, mas ninguém nos disse que seria fácil. E a beleza da nossa fé está neste abandono. Este abandono que nós fazemos cada vez que caminhamos conscientemente com o Deus da vida. Este abandono que é a certeza de que o Senhor está sempre connosco, caminha na minha história, e a minha história escreve-se na realidade de Deus. E é este o sentido pleno e profundo da palavra do Senhor para este dia. Olhamos o texto, esta passagem muito querida aos protestantes e evangélicos, mas a verdade, caro irmão e cara irmã, é que muitas vezes, e volto a dizer, a frase não é minha, uma palavra fora do contexto torna-se um pretexto. O texto fora do contexto torna-se pretexto. E é verdade, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é estudada
a palavra de Deus é meditada dentro do seu contexto. Atenção, quando falo do contexto, não é para desacreditar, para descredibilizar, mas antes, pelo contrário, para reforçar o poder da palavra e para reforçar a autenticidade da palavra e para reforçar a compreensão da palavra e para reforçar a intimidade com a palavra. Sim, esta palavra, caríssimos irmãos e irmãs, está num contexto em que Jesus tem diante de si os fariseus, os discípulos, a multidão que o seguia e os apóstolos. E é nesse contexto em que Jesus é interpelado que sua mãe e seus irmãos andavam à sua procura. E Jesus responde de maneira grandiosa, mas comecemos por partes, de maneira muito simples. Primeiro, a mãe e os irmãos de Jesus. Nós sabemos, e já fiz uma catequese a este propósito, sobre os supostos irmãos de Jesus, segundo a mentalidade evangélica e protestante. E eu cheguei a fazer uma catequese sobre isso, que na própria Sagrada Escritura nós encontramos a resposta para aqueles que os nossos irmãos separados denominam como os irmãos de Jesus. Encontramos a resposta na Sagrada Escritura. E outra resposta que também encontramos na Sagrada Escritura em relação aos irmãos de Jesus é o contexto próprio. Sabemos que no contexto bíblico, como em algumas culturas, nomeadamente na cultura da qual eu sou oriundo, aos meus primos, nós tratamos-nos por irmãos, e as tias nós chamamos de mãe, ou seja, a esta realidade que não existe no Ocidente, mas que existe dentro da cultura judaica e existe também dentro de outras culturas. E a verdade é esta: dentro do próprio contexto bíblico nós encontramos Lot, que é que é sobrinho de Abraão, e que no entanto tratam-se como irmãos, ou então Sara, que é esposa de Abraão, e tratam-se como irmãos. E por aí fora podemos dar vários exemplos, mas não vale a pena, apenas para reforçar essa ideia. Segundo, olhando para a beleza deste texto, nós percebemos algo. Jesus quer reforçar uma ideia, ou seja, o evangelista São Lucas quer despertar na comunidade que o ouve, através deste ensinamento de Jesus, o espírito de fraternidade no seio da comunidade. O evangelista São Lucas recorda este ensinamento de Jesus para despertar em mim, em si e em todos nós esta certeza de que todos aqueles que comungam do corpo e do sangue do Senhor são meus irmãos e minhas irmãs. Mas todos aqueles, ou seja, todo o homem e toda a mulher criado à imagem e semelhança de Deus é meu irmão e minha irmã. São Lucas nos quer ensinar isso. Quando pensamos na parábola do bom samaritano, em que Jesus pergunta quem era o próximo mais próximo é nosso irmão, caríssimo irmão e irmã. O próximo mais próximo é todo aquele em quem nós reconhecemos os traços de Deus e, portanto, os traços de Deus estão presentes em todos os homens e mulheres. Agora, que eles queiram viver a maneira de Deus ou não, isto é um outro assunto. Então, a palavra do Senhor nos quer dizer isso. E quando ele diz, meu irmão e minha irmã, é todo aquele que coloca em prática a palavra do Senhor. É absurdo a falta de compreensão de muito evangélico que anda por aí, quando acha que esse é um desprezo que Jesus sublinha nesta leitura em relação à sua mãe. Não. Feliz és tu porque acreditaste em tudo quanto te foi dito da parte do Senhor. Assim lemos as palavras de Isabel dirigidas a Nossa Senhora. Feliz és tu porque acreditaste em tudo quanto te foi dito da parte do Senhor. Ou seja, o que nós encontramos aqui é realmente um elogio a Nossa Senhora. Maria é aquela que primeiramente ouviu a palavra, praticou a palavra, viveu a palavra e, portanto, não temos qualquer dúvida de que Maria é mãe de Jesus, primeiramente pela capacidade de ouvir a palavra, guardar a palavra no próprio coração e viver a palavra, ou seja, praticar a palavra. Verbo-chave e propósito para este dia. Caro irmão e cara irmã, primeiro propósito deste dia é nós percebermos, literalmente,
que nós somos irmãos e irmãs de Jesus. E como diz São Luís Maria de Montfort, ninguém pode ter Deus por pai se não tiver Maria por mãe. Segundo o ensinamento, ou seja, depois de olhar que nós somos irmãos e irmãs de Jesus, segundo o ensinamento, nós só seremos plenamente irmãos de Jesus e filhos de Nossa Senhora e filhos de Deus caso cumpramos a palavra de Deus, ou seja, caso realizemos na nossa vida e nos esforcemos por realizar a palavra do Senhor no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que realizou plenamente a palavra do Senhor na sua vida. São José, o justo, seu castíssimo esposo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.